Olá, hoje nós vamos falar sobre o olho humano, tá? E vamos falar algumas características do olho humano, certo? E no contexto da física, né? Bem, o olho humano. Os raios luminosos entram pela pupila, atravessam a córnea, o cristalino, a parte central do olho e formam a imagem na retina, a região fotossensível. Então, essa é a estrutura de uma visão perfeita, né? E aqui toda a estrutura ocular, tá? Humano, é composto por córnea, músculo ciliar, humor aquoso, pupila, lente, íris, músculo, né? Humor vítreo, ponto cego, eixo. Aqui esse é o eixo óptico que nós vamos falar ainda, né? Que nós usamos para física, retina, enfim. Então essa é toda a estrutura do olho humano, ok? E, e os componentes, né, que o formam, ok? Bem, para entendermos melhor um pouco sobre o funcionamento do olho humano, eu quero mostrar a vocês antes disso, para que eu fale dos problemas de, de visão e as suas correções, né? Quero mostrar a vocês um vídeo que eu separei, eu acho muito interessante começar com esse vídeo, tá? Então vamos prestar atenção aqui nesse vídeo que eu separei, ok? Para melhor compreender o funcionamento das doenças retinianas, vamos começar a explicar como funciona a visão. Para que a visão se inicie, é necessária uma fonte de luz. Sem luz, tudo é preto. A luz emite partículas chamadas fótons, que batem e são devolvidas pelos objetos sólidos em todas as direções antes de atingirem o olho. Para se obter uma boa visão, é necessário que o tecido que elas atravessam seja transparente. Assim, primeiro temos a córnea, localizada na frente do olho. Depois o cristalino, atrás da pupila. A seguir o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente atingem a retina, a película fotográfica do olho. Param ao nível do epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do nervo óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. Ok? Então, essa foi na verdade uma apresentaçãozinha para que possamos entender essa estrutura, né, do olho humano, tá? E vamos falar agora um pouco sobre os problemas de visão, ok? Bem, aqui nós temos a apresentação, né, de como se forma, né, a imagem, ela se forma e vai até o nervo óptico indo ao cérebro, como foi mostrado, né, no vídeo agora há pouco. Bem, os defeitos de visão são miopia, imagem embaçada, né? Correção com lentes divergentes. Então, o que é a miopia? A miopia nada mais é o olho, ele forma a imagem, ele não forma, né? Aqui, ó, no finalzinho, tá? Nessa parte aqui, final aqui do olho, certo? Então, como ela como a imagem não toca aqui, então a imagem ela forma no ponto errado, certo? Ela não forma no lugar certo onde deveria tocar, ok? E por conta disso, tá? Esse defeito da visão nós chamamos de miopia. E essa correção ela se faz com lentes divergentes, tá? O que eu coloco? Eu coloco uma lente divergente com qual intuito? Com o intuito de o feixe de luz agora eu vou ampliar a abertura desse feixe de luz buscando prolongar
né, o ponto de interseção entre os dois feixes para que ele toque, né, no final aqui do olho, ok? Então essa é a forma de corrigir a miopia. Bem, a gente tem a hipermetropia, tá? Correção com lentes convergentes, ok? O que é hipermetropia? É o caso contrário da miopia, né? Quando o feixe de luz agora ele ultrapassa, né, os limites aqui, ó, certo? Como esse feixe ultrapassa, então eu vou usar o que? Lentes convergentes, certo? Tá? Ou seja, olha aqui, ó, corrigindo o que? Fazendo com que os pontos de interseção toquem no ponto certo, onde deve tocar, ok? Tá? Então esse é a hipermetropia. Bem, a presbiopia, né, que é a vista cansada, enrijecimento dos músculos ciliares ou da própria lente natural do olho. Não é um defeito de visão, correção com lentes bifocais, tá? Então a correção é feita com lentes bifocais, ok? Astigmatismo, imagem borrada, curvatura irregular da córnea ou do cristalino, correção com lentes cilíndricas. Estrabismo, incapacidade de dirigir simultaneamente as retas visuais dos dois olhos para o mesmo ponto, correção com lentes prismáticas. E outros defeitos a lente não pode corrigir. Então tem alguns defeitos de visão, né, que não tem lentes que não tem a capacidade de fazer a correção. Ok? Bem, e trago a vocês então um pequeno exercício, né, que separei aos senhores, ó. Optometristas geralmente citam a potência de uma lente corretiva em vez de seu comprimento focal. A potência de uma lente D em dióptras é dada pela relação D igual a 1 sobre F, tá? 1 metro sobre F, onde F é o comprimento focal da lente, tá? Perdoem aí, em metros. Qual é a potência da lente corretiva para uma pessoa míope, vista curta, cujo ponto distante está incorretamente a 15 centímetros, né? Então, como é que vai ficar, qual seria a potência, né, adequada aí para a solução desse problema aí, tá? Então, para isso, bem, antes de tudo, a lente corretiva deve formar uma imagem virtual, ereta de um objeto localizado no infinito, né? Então, a imagem é localizada a 15 centímetros na frente da lente. Então, como que deve ficar a minha imagem? É algo mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho um objeto, ok? Esse seria o nosso objeto aqui, certo? Nós vamos traçar aqui um eixo óptico, tá? Um eixo horizontal, ok? Vou traçar aqui de azul, como se fosse o olho, tá? Deixa eu melhorar aqui. Não preenchido. Então, ó, como se fosse o olho, certo? Eu vou colocar uma lente. Vou fazer uma lente aqui, certo? Para correção. Eu vou fazer. Tá? Vamos supor uma lente de bordas grossas, tá? E aí, a imagem deve se formar aqui na frente. Certo? Bem, dessa forma, a distância do objeto, né, o objeto real dele, o objeto aqui, que eu vou chamar de D0, né, e aqui eu vou chamar de DI,
que é a distância da imagem. Dessa forma, bem, essa distância D0, ela vai tender, né, no caso aqui, ao infinito, certo? E essa distância DI igual a menos 15 centímetros, como o problema já propõe. Tá? Então, da equação, nós temos o seguinte, que 1 sobre D0 mais 1 sobre DI é igual a 1 sobre a distância focal. Certo? Como D0 é infinito, então eu posso escrever posso escrever 1 sobre infinito mais 1 sobre menos 0,15 metros, transformando logo para a unidade de metro, tá? Menos 0,15 metros. Isso é igual a 1 sobre F. Esse cara aqui tende a zero, implica em que 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 0,15 metros, tá? E ao fazer essa divisão, 1 dividido por 0,15, eu encontro que 1 sobre F é igual a menos 0,6,7, menos 6,7, tá? Como o inverso de 1 sobre F é a dioptra, então eu posso dizer que D é igual a menos 6,7 dioptras. Ok? Certo? Então essa aqui é a solução de um problema de uma aplicação, tá? Essa é a potência necessária. Tá? Selecionar aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é uma das aplicações, tá? É importante conhecermos a física que está associada ao olho humano, tá? Então eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.